Olá galera, eu sou o professor Ayrton Lima, do AL Concursos, preparatório para ingressar no Colégio Militar de Belém. Se inscreva no nosso canal para receber notificação de novos vídeos. Esse material que eu vou resolver hoje, eu vou apresentar, foi uma atividade avaliativa que nós passamos para os nossos alunos e nessa atividade avaliativa nós vamos falar sobre medidas de tendência, tá? Todas as questões da nossa atividade avaliativa elas caíram em provas anteriores de concurso para o Colégio Militar de Belém, para os colégios militares ao longo do Brasil. A questão 1 da nossa atividade avaliativa, ela caiu no concurso do Colégio Militar de Belo Horizonte, no ano de 2015, e lá no banco de questões, essa aqui era a questão de número 19. Lá na nossa questão, ela diz assim: o gráfico representa o resultado de uma prova aplicada em uma turma do Colégio Militar de Belo Horizonte. Indique a alternativa que apresenta o inteiro mais próximo da média aritmética das notas dos alunos dessa turma. Então, eu montei aqui o gráfico, né? Aqui esse gráfico fala do rendimento dos alunos, notas e quantidade. Essas aqui foram as notas adquiridas que os alunos tiraram, e aqui a quantidade de alunos que tiraram cada nota. Então, eu posso dizer que 4 alunos tiraram nota 5, ou eu posso dizer que a nota 6 foi tirada por 3 alunos, a nota 7 foi tirada por 4 alunos, a nota 8 foi tirada por 6 alunos, e assim sucessivamente. Espera lá, nessa questão pede para calcularmos a média, mas quando a gente fala em média, nós temos média aritmética e média aritmética ponderada. Mas, como eu sempre falo para vocês, na questão não vai assim, calcular a média ou a média aritmética ponderada. São vocês que precisam perceber qual é das duas médias. Mas qual é a sacada? Toda vez que eu tenho duas informações, que é um valor e peso, essa ideia do peso é a característica para vocês poderem perceber que aqui se trata de uma questão onde se fala de média aritmética ponderada. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a nota que cada aluno tirou e multiplicar pela quantidade de alunos. Por isso que eu fiz aqui, 5 vezes 4 mais 6 vezes 3, porque foram 3 alunos que tiraram 6, 7 vezes 4, 8 vezes 6, 9 vezes 3 e 10 vezes 5. Como é média aritmética ponderada, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os pesos e somar. Então, quais são os pesos? 4, mais 3, mais 4, mais 6, mais 3 e mais 5. Fazendo todas essas multiplicações e somando, eu vou ter como resposta 191. Fazendo a soma de todos os pesos, eu tenho como resposta 25. Fazendo essa divisão, 191 dividido para 25, deu 7,64. As alternativas que apareciam na questão eram essas aqui. Porém, lá no texto diz qual a média aritmética mais próxima do número inteiro das alternativas. Se eu observar, eu tenho o número 7 e o número 8. Quando eu olho 7,64, eu preciso verificar se 7,64 está mais próximo de 6 ou mais próximo de 7. Mais próximo de 7 ou mais próximo de 8. E 7,64, o 7,6 está bem mais próximo de 8 do que de 7. Então, essa questão, a resposta esperada era a letra D, que é igual a 8. Vamos para a nossa segunda questão na nossa atividade avaliativa. Essa questão também caiu na prova do Colégio Militar de Belo Horizonte, do ano de 2015, e ela era a questão de número 20. Também essa questão fala sobre média, e aí ela vem com algumas informações. Ele diz assim: em um conjunto com 5 números, A1, A2, A3, A4 e A5, e ele vai dando algumas informações.
Sabe-se que a média aritmética dos três primeiros números é igual a 15. Então, ele está dizendo que a média, né, aritmética dos três primeiros números. Se eu pegar o A1, o A2 e o A3, se eu vou pegar três números, eu vou dividir por 3. Quando eu fizer todos esses cálculos, eu descubro que a média é igual a 15. Então, o que eu fiz? No lugar da média, eu coloquei o 15. E eu coloquei A1 mais A2 mais A3 é igual a 15. E o 3 que estava dividindo, eu passei para o outro lado multiplicando. Então, 15 vezes 3, 45. O que eu descobri? Que se eu pegar A1 mais A2 mais A3 é igual a 45. Lá no texto também diz que o valor de A2 é igual a 15. Aí ele também diz o seguinte, que a média aritmética dos dois últimos números, ou seja, A4 e A5, é igual a 10. Já que eu vou somar dois números, eu vou dividir por 2, porque média é a quantidade na média aritmética, a quantidade de números que a gente soma é o valor que eu vou dividir no meu denominador. E ele diz que fazendo esses cálculos, nós temos como resposta da média igual a 10. Mas ele dá mais uma informação. Ele diz o seguinte, que A4 é igual a A5. Ou seja, se o A4 for 3, o A5 também é 3. Se o A4 for 8, o A5 também é 8. Tomando esse 2 que está multiplicando, eu vou passar dividindo a média. Mas qual era a média da questão? 10. Então, eu disse que A4 mais A5 é igual a 10 vezes 2. A4 mais A5 é igual a 20. Se eu pegar os dois valores e somar, vai dar 20. Mas como ele diz que os dois são iguais, eu posso concluir que o A4 e o A5 é igual a 10. Lá ele fala, eu vou pegar esta consideração aqui, que eu encontrei aqui, A1 mais A2 mais A3, igual a 45. Está aqui, A1 mais A2 mais A3, igual a 45. Aí o que eu fiz? Bem aqui, nós descobrimos, foi informado, que o A2 é igual a 15. Eu peguei A1 mais A3 é igual a 45. O A2, ele está bem aqui, igual a 15. Então, já que o 15 está somando, eu passei para o outro lado subtraindo. E eu consigo descobrir que A1 mais A3 é igual a 30, já que 45 menos 15 é igual a 30. E ele dá uma última informação. Essa questão é uma questão muito algébrica. Eu tenho que ter essa habilidade algébrica para conseguir resolver essa questão. Ele diz o seguinte, que o valor de A3 é igual 2 vezes o valor de A1. Peguei esta informação e trouxe para cá. A1 mais A3. No lugar de A3, olha o que eu coloquei. Quem é A3? 2 vezes A1. A1 mais A3. Quem é A3 mesmo? 2 vezes A1. E tudo isso é igual a 30. A1 mais 2A1. Nós vamos pegar o 1 daqui com o 2 daqui. 1 mais 2, 3A1. 3A1 é igual a 30. O 3 aqui que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então, A1 é igual a 10. Porque 30 dividido para 3 é igual a 10. E lembra que bem aqui dizia que se eu pegar o A1 mais o A3 é igual a 30, se o meu A1 é 10, o número que eu vou somar com o 10 para dar 30 é 20. Com isso, eu concluo que o meu A3 é igual a 20. Fui pegando todos os valores que eu encontrei e fui destacando bem aqui. A1 igual a 10, A2 igual a 15, A3 igual a 20, A4 e A5 têm o mesmo valor. Então, A4 e A5 é igual a 10. E nessa questão, ele pede para a gente determinar a moda dessa questão. Caracas, mas o que é moda?
A moda, que eu disse para vocês, que vocês precisam realmente saber, que moda é sempre aquele número que mais se repete. E se observar, dentre os valores, o número que mais se repete, olha aqui, o 10 aparece uma, duas, três vezes. Então eu posso dizer que a moda da minha questão é igual a 10. E o 10 nas minhas alternativas era a letra B. Então nessa questão a moda é a letra B. Agora vamos para a terceira questão, ok? Vamos lá para a nossa terceira questão. A terceira questão do nosso material, ela caiu no concurso do Colégio Militar de Brasília no ano de 2011. Ela era a questão de número 1. E vou aproveitar para falar que a questão 3 e 4 foi usada uma mesma tabela para se fazer uma pergunta para essas duas questões. Então, ela era a questão de número 1 e número 2 do concurso. Logo, colocamos como questão 3 e 4 do nosso material. A tabela falava que Brasília, por ser uma cidade úmida, falava um pouco sobre a questão de Brasília, né? E mostrava uma tabela apresentando a temperatura máxima e mínima dos 10 primeiros dias do mês de setembro e a umidade máxima e a umidade mínima também dos 10 primeiros meses, onde as umidades eles mostravam em porcentagem, ok? E aí, com base nessa tabela, ele pede assim, escrevendo as temperaturas mínimas em ordem crescente, e aqui estão as temperaturas mínimas. As temperaturas, vou até colocar aqui, mínimas. Toda vez, gente, que nós formos calcular moda ou mediana, eu sempre digo que é muito importante colocar os números em ordem crescente, até porque para a gente poder analisar melhor as questões, né? E aí ele pedia para pegar lá na tabela que eu falei que tinha nessa questão, dos 10 primeiros dias de setembro, tinham as temperaturas lá, de acordo com o dia, logo elas não estavam em ordem crescente nem decrescente, elas estavam em ordem da temperatura registrada naqueles dias. E se pedia para colocar as temperaturas em ordem crescente. Então eu coloquei as temperaturas em ordem crescente dos 10 primeiros dias. Em cima disso, ele pede para calcular a mediana. Mas o que seria a mediana? Desses números, a mediana seria aquele número que se encontra no centro. Mas como nós temos 10 números, nós não teríamos nenhum no centro. Então eu vou eliminar 1, 2, 3, 4 do início e 1, 2, 3, 4 do final. Com isso, os números que vão ficar no centro é o 15 e o 17. Para encontrar, se nós tivéssemos uma quantidade ímpar, o número que estaria no meio, no centro, ele já seria a minha mediana. Então, o próprio número do centro era a mediana. Quando nós temos uma quantidade par, no meio ou no centro, nós teremos dois números. E para encontrar a mediana, nós vamos pegar esses dois números que estão no centro e fazer a média desses valores. Encontrando a média desses números que estão no centro, a gente define a mediana. Aí, ó, 15 mais 12, como eu estou somando dois números, eu vou dividir por 2. 15 mais 17 é igual a 32, dividido por 2, 16 graus Celsius. Então, eu posso dizer que a mediana é igual a 16 graus Celsius. A próxima pergunta que se pedia lá era determine a moda dessas temperaturas. Mas bora recapitular o que seria a moda. Moda seria aquele número que se repete mais. Então eu vou olhar as temperaturas e eu observo que os números que se repetem mais, ou seja, as temperaturas que apareceram com mais frequência, foi a temperatura 17 graus Celsius. Então eu posso dizer que a moda é 17 graus Celsius. E a última coisa que ele se pede é para a gente calcular a média das temperaturas nesses 10 dias. Então, para calcular a média, eu precisaria somar todas essas temperaturas, 12 mais 13 mais 14 mais 15 mais 15, e assim sucessivamente, fazendo todos esses cálculos de todos esses valores aqui, dessas 10 temperaturas, eu encontrei como resposta final 156. Como eu somei 10 temperaturas, eu vou dividir por 10.
E 156 dividido para 10 dá 15,6 graus Celsius. Com isso, a gente encontrou o quê? Que a mediana é 16 graus, a moda 17 graus e a média 15,6 graus. E ele pede qual alternativa que a gente tem respectivamente nessa mesma ordem, ou seja, 16, 17 e 15,6. Olhando as alternativas, eu tenho 16, 17 e 15,6 na letra C. Essa era a resposta, essa era a alternativa entre as respostas, ok? Vamos lá para a nossa quarta questão. Ele pede para a gente calcular a variação em porcentagem. Como eu disse, a variação era a umidade que a cidade tinha em porcentagem nesses dias. E essas variações, essas umidades, elas foram apresentadas em porcentagem. E ele diz que a variação, nós vamos pegar a umidade máxima menos a umidade mínima. Para isso, a gente encontra a variação de cada dia. Aí eu verifiquei, eu coloquei V1, V2, V3 seria primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim sucessivamente. Então eu peguei lá na minha tabela, no primeiro dia, a umidade máxima menos a umidade mínima. Eu descobri que a variação do primeiro dia foi de 31%. No segundo dia, a umidade máxima era de 55%, a umidade mínima de 22%, encontrando como resposta 33%. Fiz isso em todos os dias e eu encontrei a variação de umidade de todos os 10 dias que foi apresentado lá na tabela. Com base nessas informações, ele apresentava 5 gráficos de barras para a gente poder verificar qual era o gráfico que melhor representava esses valores que a gente encontrou aqui como variação em porcentagem. E ao analisar os 5 gráficos de barras, que era da letra A, B, C, D e E, o gráfico que melhor atende esses valores encontrados foi o gráfico que estava na letra E. Eu espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem lá nos comentários, ok?